Ruth, você assistindo o canal Não É a Rutinha. Hoje o assunto é nostalgia, uma coisa que a gente adora aqui nesse canal, acho que já deve ter dado pra perceber. A gente vai falar sobre o maior entretenimento das nossas tardes nas lan houses, ou em casa se a sua família tinha um pouquinho mais de dinheiro pra comprar um computador, que são os jogos de menina dos anos 2000. Era um surto coletivo e muitas vezes a gente acabava passando mais raiva do que se divertindo, mas cá entre nós é uma coisa que a gente meio que guarda no coração, né, gente? Dá uma saudadezinha jogar esses joguinhos. Antes de mais nada, eu já vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal agora no comecinho do vídeo já pra você não esquecer e responder a perguntinha que eu vou te fazer agora. Qual a primeira lembrança que vem na sua mente quando você pensa em internet dos anos 2000? Muito se engana quem acha que a internet brasileira dos anos 2000 se resumia a Orkut. Se você era uma criança com acesso irrestrito à internet nos anos 2000... O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Com interesses femininos, com certeza você já passou por algum desses joguinhos. Ai, que delícia! Esse daqui era presença obrigatória na minha rotina. Todo sábado, nas aulas de informática, quando o professor saía pra tomar um cafezinho, eu ia lá e ó... Barbie.com. No jogo de salão de beleza da Barbie, você era responsável por arrumar o cabelinho dela. No começo do jogo, ela te dava uma referência e você precisava seguir ele, cachear, lavar, tingir, cortar o cabelo dela pra ficar o mais próximo possível da referência que ela te deu no começo do jogo. Mas cá entre nós, que sempre caía naquele rolê de expectativa versus realidade, porque, gente, esse jogo era muito difícil de jogar. Eu me conheço, não vai dar. Eu não conseguia cortar o cabelo da Barbie reto. Sempre ficava igual ao meu cabelo quando eu tentava cortar em casa. Abafa. Um lado ficava aqui, o outro ficava aqui, a franja toda torta. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Mas pelo menos a gente tentou e é isso que importa, né? Mentira! Apesar de eu ser uma garota Barbie, às vezes eu abria uma sessão pra Polly. Eu achava o guarda-roupa maluco da Polly fofíssimo demais. Nesse jogo, a Polly tinha inventado um guarda-roupa maluco e nele você podia meio que customizar a sua roupinha da Polly. Você podia escolher a cor, a estampa que teria na roupinha, um acessório e, por fim, né, a base do lookinho dela. E ainda dava pra imprimir no final, gente. Uma novidade, assim, sem precedentes. Moço. Esse daqui também era um dos jogos que eu abria rapidinho enquanto o professor Robinho ia tomar um café ou paquerar a moça da recepção. Dolls Mania e Dolls. Gente, o Dolls Mania, eu vou ser bem sincera que eu acho que eu nunca entrei nele, mas o Dolls, esse eu tava lá todos os sábados, que era o dia que eu podia usar a internet. Depois das 2 da tarde, principalmente, que é quando a internet ficava mais barata. E nesses sites você podia montar o seu lookinho ali de boneca, montar você e suas amiguinhas em boneca. Aliás, as bonecas do Dolls.com, elas estão bem atuais na internet. Hoje em dia a gente vive achando, pelo menos eu vivo achando uns memes com essas bonequinhas por aí. E elas são a cara dos anos 2000, gente. Pra mim, é tipo uma das coisas que mais grita anos 2000 são essas bonequinhas. Elas eram bem simplesinhas, era só uns PNGzinhos ali que tinha no site. Você conseguia escolher se você queria montar uma bonequinha mais fashion ou uma sereia, enfim, tinha várias temáticas. E você escolhia ali o que você queria, qual a cabecinha você queria, qual corpinho a blusinha, a saia ou whatever, e tu montava a sua bonequinha e depois você também podia imprimir. Um detalhe é que nessa época eu já sabia das malandragens do computador, porque eu já tinha um computador em casa e na maioria das vezes nunca tinha o lookinho que eu tinha imaginado na minha cabeça no site, ou então não tinha a cor da roupinha que eu queria. Então o que eu fazia? Tirava a print e ia alterar no Paint. Sou muito inteligente, porque eu quero. O que você tá com vontade de rir, Mariana? Não. Você me respeita. E eu ia lá com os quadradinhos, pintando quadradinho por quadradinho, deixando a roupinha da cor que eu queria, ou fazendo um modelo que eu queria. Eu já era estilosa desde criança. Vocês veem que tem um talento artístico na pessoa, né? Esse daqui é só pras ratas de internet. Maremoto, mar. São os jogos da Sul. Provavelmente, se você jogou algum dos jogos da Sul, você nem deve saber que o nome do jogo é esse, porque na época o jogo não tinha tradução. E spoiler, gente, a Sul falava em coreano. Então todo o jogo era em coreano e a gente, pelo menos eu, né, ia clicando ali aleatoriamente, vendo o que cada botão fazia pra tentar jogar. E cá entre nós, gente, esses jogos eram muito difíceis. Tinha alguns que eram mais intuitivos, então você não necessariamente precisava saber coreano pra você poder jogar. Mas os gráficos eram a coisa mais fofinha do mundo.
fundo e pesquisando, eu descobri que era coreano esses jogos. E a Su tinha toda uma lore por trás, tinha o namoradinho dela, tinha uma vilãozinha e tal. Lançaram bonecas dela na Coreia, aliás. E os jogos estiveram de pé até a queda do Flash, que foi lá pra 2021. E assim, gente, tinha muito jogo. Tinha jogo de plantar tomate, tinha jogo de vestir boneca, tinha jogo de competição de vestir boneca, tinha jogo de, sei lá, tinha muito jogo, a Su. Eu gostaria muito de saber falar coreano pra poder ter jogado sabendo o que a boneca tava falando. Infelizmente, hoje em dia não dá mais pra jogar. Um clássico injustiçado. Era muito bonitinho. E pra finalizar, ai gente, esse daqui mexe com o meu coração, que é o Papa Louie. Não sei se vocês chegaram a jogar esse, mas era uma franquia de jogos de culinária, de gerenciamento de tempo e plataforma. E essa franquia de jogos merecia um vídeo só dele. Inclusive era isso que eu ia fazer, mas aí eu pensei que ia flopar mais do que já flopa de costume. Você tá colhendo o que você plantou, eu plantei porra nenhuma! E nesse jogo, você era responsável por gerenciar um restaurante, e você tinha que montar as comidinhas, atender os clientes, tirar os pedidos, e tudo tinha vários minigames ali no jogo, enquanto você ia fazendo as comidinhas, né? E era extremamente viciante. E assim, como eu disse, era uma franquia de jogos. Então tinha jogos de tudo quanto é tipo de comida. Eu lembro que começou com o Papas Pizzeria, que era uma pizzaria. Depois lançou o Hot Dogeria, que era de hot dog. Tinha o Hamburgueria, que era de hambúrguer. Tinha o Frizeria, que era de smoothie ou alguma coisa parecida, o milkshake, não sei, mas o nome era esse. Tinha de panqueca, tinha de cupcake. Tudo que você possa imaginar tinha um Papas, alguma coisaria do que você tá imaginando. E os jogos do Papas ficaram também no ar até 2020, que foi quando caiu o Flash. Mas você ainda pode encontrar eles pra jogar na Play Store, na Steam e na Apple Store. Mas eles são pagos, infelizmente. Eram jogos de graça, né? Mas assim, gente, se você der uma pesquisada, meio que pode ser supostamente que tem um site aí na internet que tem esses jogos de graça, mas assim... Ai, que lenga-lenga. Dizem quem? Se você procurar, e talvez você ache. Supostamente. E você, jogava algum desses jogos? Você lembra? Se divertia muito na Lan House? Ai, gente, que saudades de ir pra Lan House. Eu queria muito que as Lan Houses voltassem. Esses dias eu fui no shopping, aliás, e abriram uma Lan House no shopping. Tipo assim, o nome não é Lan House, mas aquilo é uma Lan House. É basicamente um lugar que um monte de criança vai ficar jogando. Gente, uma Lan House. Só que é tipo todo rebrand, tudo boyzinho, chiquezinho e tal, sabe? É meio triste, mas assim, eu queria que as Lan Houses voltassem, né? Seria legal. Tem algum jogo que você gostava de jogar e eu não comentei aqui? Deixa nos comentários, porque eu tô querendo muito fazer uma parte 2. Eu adoro esses assuntos nostálgicos. E relembrar esses joguinhos foi tudo pra mim. Espero que pra você também. Não esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito. E deixar o seu like aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Até semana que vem!